Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Esse é o nosso 16º programa que a gente está fazendo aqui. Ainda bem que o Felipe me lembrou, né, Felipe? Um pouquinho antes, 30 segundos antes. Então, como de costume, o Felipe está aqui nos acompanhando no programa de hoje. Muito bem, né? Hoje do lado de cá, né? Isso lá aí. de cada mesa, né? Então vamos lá, né? É sempre um prazer estar aqui na presença dos senhores. Isso aí. E hoje um tema eu acho que bem relevante para a gente conversar para todos empresários, não só empresários, mas eu acho que qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que vai numa conversa, enfim, sempre alguém está precisando vender alguma coisa, sempre alguém está precisando conhecer um pouco mais, e é sobre isso que a gente vai falar hoje com Luiz Eduardo. Seja muito bem-vindo novamente, né, Luiz Eduardo, ao nosso podcast aqui, mas hoje para falar de um tema um pouquinho diferente, né? É isso aí, muito bom dia, né? Isso aí, falar de vendas é muito bom, muito gostoso, satisfatório, né? E a gente vive, transpira, se satisfaz com isso, então é uma coisa que todos nós, os nossos negócios, né, na nossa casa, na nossa família, na sociedade, a gente está vendendo, e é uma coisa que a gente tem que sempre se aprimorar aí, né? Com certeza. Show. E, né, você é uma pessoa que a gente convidou você para vir aqui falar sobre esse tema porque, né, a gente admira você nesse, né, você desempenha muito bem esse papel, né? Hoje você está mais como gestor, mas querendo ou não, como a gente falou, todos somos vendedores, né, de alguma forma ou de outra. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, seja em casa, assim, né? Se você vai tentar convencer teu filho a fazer alguma coisa, é como se você estivesse vendendo, né? Como se estivesse convencendo ele a comprar alguma coisa. É o mais alto nível de persuasão, né? Convencer então nossos filhos. E você, né, até queria que você comentasse um pouquinho, você hoje está à frente, né, do Comercial Ivaiporã aqui em São Mateus, é isso, né? Contar um pouquinho da tua trajetória nessa parte de vendas. Bacana, isso. Estamos aqui na Comercial Ivaiporã, né, material de construção, né, desde 2011 que a Comercial Ivaiporã entrou aqui em São Mateus, né. Mas já comecei lá com o seu Manuel Cordeiro, né, na Casa do Rolete. Muita gratidão, né, pelos ensinamentos, pela oportunidade. E a gente se encanta. Eu comecei lá como office boy e foi aprendendo outros setores lá. E eu sempre tinha aquele viés assim para olhar para a área de vendas e ver o pessoal. A gente fala muito assim sobre realizar o sonho e tal. E é sobre isso mesmo. É sobre isso mesmo, porque a pessoa que vai lá, ela realmente está com um sonho ou com algum problema que ela tem que ser resolvido, né? Daí a construção ela é uma coisa muito mágica. O cliente realmente sai satisfatório ali, te agradece pelo apoio, pela ajuda. É muito item. Numa obra tem inúmeras coisas. Quem já construiu, o Felipão sabe, né? O Ramon também. Tem muitas coisas que tá fora do script. E daí o nosso papel de vendas ali, você ajuda o cliente. E quando eu estava logo que a Comercial Ivaiporã entrou, eu estava com 18 anos de idade, daí eu fiz um curso técnico de edificações lá em Canoinhas lá. E daí eu estava me preparando para ir para a área de vendas. E nisso eu fiz um concurso da Sanepar. E daí eu passei no concurso da Sanepar, né, em 2012, e na área de edificações. E também eu tive o convite para participar do programa Trainee, né, lá da Comercial Ivaiporã. Eu já era vendedor, né? E daí eu tive a escolha. E agora? Fico numa parte totalmente administrativa, né? Ou vou para a área do varejo, né? E, cara, tomei a decisão certa, sem dúvidas, de ficar na área do varejo, que posso te falar que sou muito satisfeito, assim, com toda a trajetória, trabalhando nessa parte aí de vendas aí. Bacana? Muito bom, muito bom. 16 anos, né? Mais ou menos, a gente fez uma conta aqui, já que tá na área de vendas aí já, né? Isso aí. É tempo, né? E varejo é complexo, né? Cara, então, a venda ela é uma coisa muito, muito alegre, assim, né? Você faz, mas também tem aquela questão, né? De você saber lidar com frustrações, né? Saber lidar com não, saber lidar com as adversidades, você ter uma inteligência emocional com várias situações.
Como diz, é igual o médico. O cara que não sabe lidar com sangue, ele não pode ser médico. E o vendedor é a mesma coisa. Se ele se frustrar com uma venda perdida, com algo que não deu certo, cara, ele não vai conseguir, né? Então a venda é muito sobre isso, né, também. A gente falava também, né, no programa anterior ali de que, querendo ou não, quando a gente fala de varejo, de certa forma a gente está falando sempre de pessoas, né? Sempre, seja no marketing, seja nas vendas, né? Então as pessoas têm que gostar e entender de pessoas para poder desempenhar esses papéis, seja nas vendas, seja no marketing, né? Hoje a gente falando de vendas em específico. Mas é muito sobre pessoas, né? É muito relacionamento. Quando você vai fazer uma venda, né? Você tá vendendo para pessoas, né? Você tá conversando com pessoas. E isso, né? Esses aprendizados, né? A gente vê muitos cursos, né? Muitas questões relacionadas à vendas, né? Inteligência emocional, que você falou, técnicas de venda. Mas o legal é que esses cursos, né? Essas capacitações que a gente faz, elas não servem somente para a questão da venda, né? Elas servem para a pessoa, né? Para o relacionamento da pessoa, inclusive em casa, né? Então, são temas assim que é para melhorar realmente, né, o ser em si, e isso consequentemente vai ajudar nas vendas também, né? Eu acho que isso é legal de a gente entender, né? Também que quando a gente falava também, né, no anterior, que quando a gente faz um curso, um colaborador faz um curso, ele é para ele aquilo, né? Quem está absorvendo aquele conhecimento é ele, não é a empresa que está se beneficiando daquilo. Claro que, né, a empresa quer que a pessoa se capacite, quer que a pessoa tenha um desempenho melhor, mas aquele conhecimento é dela, né? Aquilo ninguém tira dela, né? Então, Ramon, você falou uma coisa aí sobre a venda ser sobre pessoas e está muito assertivo. Até no meu ponto de vista, eu estava conversando com um amigo meu, né? Que ele até gere um negócio na cidade e tal. E daí eu conversando com ele sobre ele expandir outros ramos e tal. Ele já tem uma equipe muito grande e tal. E daí ele falou, Eduardo, eu até pensei já em fazer uma coisa para mim e tal, mas é que o meu negócio é tal ramo. Por exemplo, lá, meu negócio é roupa. Eu falei, fiquei pensando depois aquilo, né? E até eu fiz um treinamento sobre isso, até tem o que a gente passa lá para as equipes e tal. Mas, assim, tá muito equivocado, porque o negócio das vendas são as pessoas, não o produto ou o serviço. Às vezes a gente coloca na frente o produto ou o serviço. Porque você parar para pensar, por exemplo, hoje eu vendo material de construção. Mas se a Comercial Vaiporã tá lá, quiser colocar, sei lá, calça jeans para vender lá, eu vou vender para os mesmos clientes que eu já tenho. Eu só vou ter que aprender sobre aquele produto, né? Eduardo, então você acha que o produto ou serviço não é importante? Não é isso. É que isso depende muito da tua força de vontade de querer aprender e se especializar naquilo, certo? Porque independente, se eu hoje for vender carro, se eu hoje for vender roupa, se eu hoje for vender solar, cara, basta eu querer aprender sobre isso, estudar. Temos muita informação, é minha força de vontade. Mas o que vale mesmo, que a gente tem que se dedicar mais, é sobre as pessoas, né? Até tem aquela frase que fala lá, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Não concordo. Eu acho que você tem que tratar a pessoa como ele gostaria de ser tratado. Isso é empatia, né? Por isso que o vendedor ele tem que se reinventar com cada cliente, né? Cada cliente que chega tem um perfil, uma personalidade, né? Tem gente que gosta de mais alegria, tem gente que gosta de ser mais técnico, mais rápido, tem gente que gosta lá de sentar, de tomar um cafezinho, de ter atenção, de contar da vida. E é assim, cara. A venda é pessoas. E depois que você entende isso e enraiza isso dentro de você, cara, tudo fica mais fácil. Porque daí você vai tendo realmente ali uma carteira de cliente, que o cara vai te procurar. E daí você quebra tudo, cara. Você quebra desconto, você quebra preço, você quebra campanhas, porque assim a pessoa está te procurando por algo diferenciado, né? Porque na venda não basta você
ser o melhor, porque sempre vai ter uma coisa melhor, mas diferenciado. Eu acho que é a palavra certa. O que você consegue diferenciar dos teus concorrentes, né? Eu achei legal que você comentou essa questão do, né, de produto e serviço. Eu acho que, né, na minha opinião, eu acho que essa questão do produto deveria ser o arroz com feijão, digamos assim. É obrigação, né, da pessoa, se ela vende uma calça jeans, ela conhecer sobre a calça jeans. Se ela vende um carro, ela conhecer sobre o carro, né? Então, isso não é o diferencial dela, né? Ela conhecer sobre o produto. Isso ela tem que conhecer, né? Então, claro que questões muito técnicas, assim, aí a gente tem, talvez, especialistas, né? Para alguma questão, para alguma, né? Para aqui. Mas, eu comentando isso porque me ocorreu um caso que aconteceu essa semana, inclusive comigo na empresa, com um fornecedor meu. E aí eu tô tendo dificuldades com o fornecedor lá, porque aconteceu um erro com o meu representante, com o representante que me atende lá. E aí eu tive que buscar direto a fábrica, né? Então tem a fábrica que me atende e tem o representante que é o representante da fábrica, né? Então eu sempre negocio com o representante. E aí houve um problema lá nos produtos, e aí eu conversando com o representante, conversando com ele não resolvia, eu precisei conversar direto com a fábrica. E aí, nesse momento, me veio a cabeça, eu falei, poxa, esse representante que me atende, ele é, assim, né, não menosprezando, assim, mas ele é aquele modelo antigo, assim, de simplesmente o tirador de pedido, Sim. né? Que ele chega lá na empresa e fala, o que você quer hoje, sabe? Quando eu preciso de qualquer, eu preciso assim de um auxílio, de um auxílio técnico dele, né? Por exemplo, ele me vende produtos que são produtos mais técnicos, eu falo, tá, esse produto que eu posso usar nisso e nisso, ele, poxa, eu já tenho que ver lá com o meu setor, não sei o quê. Ele tá nessa empresa, eu acho que ele tá há 15 anos nessa empresa que me representa. E ele não consegue me responder dúvidas básicas, assim, sabe? Então, perde essa credibilidade ali. Exatamente. Então, deveria ser uma questão, né? Que tivesse, poxa, tá há 15 anos, né? Deveria estar na ponta da língua, né? Muitas questões. E que eu vejo que, né, essa função, digamos assim, de vendedor, tirador de pedido, isso aí tá com os dias contados, né? Porque, né, a gente hoje foi essa época que a gente abria uma empresa e deixava lá, o pré-requisito é você estar na avenida da cidade, estar na rua principal, onde tinha mais fluxo, você abria a porta e esperava os clientes entrar. Foi essa época que você fazia isso, né? Que o vendedor só chegava e pegava o teu nome lá, se ia comprar alguma coisa, ele anotava o teu nome lá e mandava ir pro caixa, né? Hoje já não é mais assim, né? Hoje, quem dera fosse assim ainda, né? Mas a gente precisa, né? A gente precisa ir atrás, a gente precisa inovar os próprios vendedores, então essa atualização, essa questão das vendas dos vendedores é crucial, né? Pro negócio em si funcionar, para a prosperidade do negócio em si, né? A gente não tem mais espaço, assim, né? Digamos assim, só para esse vendedor que fica lá, né? Esperando e... Enfim, sem... Eu penso nisso também, Ramon, sobre qual é o meu papel, né? Puxando hoje aqui um pouco mais ali pro mundo da construção, né? Mas o que faz uma pessoa que está construindo hoje, né, procurar o Eduardo lá da Comercial Ivaiporã ou qualquer um dos meus vendedores? Por que vai procurar? Será que ele vai na loja só pelas propagandas que a loja fez? Ou será que eu também tenho um papel nisso, né? De eu me fortalecer como um profissional, de eu me mostrar como uma pessoa com credibilidade, que sabe do que está falando, que vai ajudar lá o cara a construir na obra, a mostrar o custo-benefício, os melhores produtos, os prazos de entrega, né? E é isso que eu comento muito com a minha equipe, né? E deixo uma dica aí também para todo mundo que é vendedor, né? Às vezes, cara, você está lá vendendo, o que você está fazendo para que as tuas vendas vá melhor? Será que você está lá só atrás de um balcão esperando o lugar que você está trabalhando hoje, fazer todo aquele marketing e trazer gente na porta para você estar lá esperando?
Então, se aquela loja que você está hoje não está fazendo nenhum marketing para trazer cliente, você vai ficar lá sem nada também? Na miséria? Pensa um pouco nisso, né? E é isso que a gente tem trabalhado muito tempo. E assim, ó, Ramon, por exemplo, nós moramos numa cidade, né, com um número, né, de habitantes, assim, até é pequeno, né? Eu morei lá em Londrina, cuidando da loja lá, que é um número alto de habitantes, então quase todos os dias os clientes são diferentes. E aqui é praticamente, a gente se conhece, todo mundo, né? E o grande desafio da venda é, eu fazer uma venda é fácil. O problema é eu manter o relacionamento com esse cliente. Porque a venda, ela tem muito da credibilidade, se você falou a verdade, se você vai cumprir, né? Porque eu vender é muito fácil, faço lá propaganda, tal, eu combino com você uma coisa e já entrego, beleza? Agora que nem você pega lá no meu caso, o cara fazendo uma casa, que vai 3, 4 meses, praticamente a cada 2 dias o cara está comprando. Cara, você manter esse relacionamento que é o desafio. Não quebrar a expectativa, né? É uma habilidade, durante todo esse período, né? É um período grande que você tem uma expectativa longa, né? E isso vai acontecer muitas coisas. E você não vai ter tudo 100% todo dia, né? Que nem eu combinar contigo, vou te vender aqui um piso, vou te entregar amanhã. Beleza, tá resolvido. Agora manter uma obra inteira, todo dia comprando. Eduardo, hoje acabou isso, esquecemos daquilo, manda isso daqui, tal. Cara, daí é diferente a coisa, sabe? É esse que é um dos grandes diferenciais que a gente tem na loja, né? E também na nossa equipe de vendas, que é você poder dar esse conforto para o cliente e poder estender esse relacionamento para que a gente ajude a colaborar ali, né, para o dia a dia. Eu tenho algumas contribuições aqui. Show! E acho que é legal amarrar uns pontos aqui que o Eduardo trouxe e você também trouxe, presidente. Que a venda nada mais é do que um processo educativo. Show! Né? Então, se eu não tenho conteúdo para entregar para o meu cliente, que seja conhecimento do produto, conhecimento técnico, cara, eu não estou sendo um bom professor. Se eu não estou sendo um bom professor, eu não estou conseguindo educar o meu cliente. Né? Por que é um processo educativo? Porque todos nós passamos por uma jornada de compra, a gente fala. Né? Quem é meu cliente, eu sempre fico batendo isso aqui. Cara, você tem que entender isso aqui, né? Porque o cara está inconsciente lá, né? De produto, serviço que vai resolver o problema dele. Esse é o trabalho do marketing, despertar, que nem você comentou, despertar. Né? O marketing vai lá e desperta, né? a vontade de comprar e o cara cai na tua loja. Show. Né? Quando cai na tua loja, aqui inicia um processo educativo comercial. Né? O marketing gera o desejo, né? E o comercial vai fazer a conversão disso. Vai pegar aquele cliente interessado, né? E vai transformar ele em... Aqui que eu queria falar com o que o Eduardo falou. Em cliente e não em comprador. Cliente é diferente, você adquirir um cliente é diferente de você adquirir um comprador ou fazer uma venda. Fazer uma venda é só uma transação. Show. Conseguir construir um cliente é um gatilho que começa na primeira venda. Né? E daí da primeira venda em diante é uma constância de gerar expectativa, cumprir expectativa. Gerar expectativa, cumprir expectativa, para você ganhar coerência, constância e clareza, né, dentro do método lá, né, para de fato ser confiável, né, confiável. E o vendedor, né, a gente como comprador só tem uma grande objeção, né, não confie no vendedor, né. Essa é a maior objeção de todos nós, né. É a barreira, né? É a barreira de entrada. Então o cara precisa confiar em você ao ponto de, cara, nem sei o preço, né, Eduardo? Manda que eu tô precisando. Pois é. Porque eu sei que você vai fazer o melhor por mim, né? Sim. A confiança, né? E é o desafio, porque para isso você construir, você precisa criar um vínculo, né, com o cliente, que é o que a gente começou conversando ali. Que, né, a venda se trata de pessoas e você saber o que a pessoa realmente precisa. E às vezes a gente aprende alguns métodos lá e a gente fica muito afoito. Muitos vendedores ficam afoitos, né?
Até a gente começou a conversar aqui no esquenta aqui. O que acontece? O cara tem a meta. Ele já não cuida da meta. Sim. Ele já deixa lá no cantinho. Quando que ele vai lembrar da meta? Dia 25. Né? Daí dia 25, cara, que desespero. E agora? Eu preciso vender. Como é que eu vou fazer? Daí chega um cara na porta, ele vê aquela cifra entrando. Cara, eu preciso virar aquele cara de cabeça pra baixo. Se ajoelha. Pelo amor de Deus, cara, você me ajuda. Dinheiro. Me ajuda, preciso bater a meta. Já te ligaram assim, falando, Ramon, tá aqui um orçamento que você fez aqui no dia 1º, olha, lembrei de você agora, hoje é dia 25, ó. Ficou 25 dias, agora eu vi você, né? Preciso que você... Me ajude. Né? Então, cara, você tem que levar, né, primeiro, metas e objetivos, né? Diário, planejado, né? Uma das coisas que a gente bate muito e conversa lá na nossa equipe, chega mais cedo, planeja o teu dia. O que você vai fazer hoje? Cara, eu vou ligar para o cliente, eu vou fazer uma visita, ficou alguma coisa pendente do dia anterior? Qual foram os meus números de ontem? O que eu preciso fazer? Né? Porque, cara, muitas pessoas, amigos que eu conheço, tal, o cara começa às 8, ele já chega às 8h05 às vezes ali, e daí ele já tem gente na loja e o cara já chega atropelado. Já, tipo, já tem cliente, ele tá com a bolsa ainda aqui no ombro, cara, e o cara já quer produto e você já começa num tumulto e daí você não consegue pensar nada. E você não consegue... Já é engolido pela rotina ali, né? Você já viu isso acontecendo? Cara, e daí é horrível, porque daí você não consegue tirar o seu melhor, entregar o teu melhor ali pro cara, pra pessoa, pro cliente, né? Sim. Porque, cara, você conversando, você identifica muitas coisas que vários vendedores acham que a venda é desconto. A venda é desconto, a venda é preço. Tem essa barreira aí também. E, não, mas é que não comprou porque tá caro. Não comprou porque tá caro. Que tem que dar desconto, que tem que fazer mais barato, porque é aquilo. Não tem dinheiro. Cara, mercado não sei o quê. Mas eu já cansei de ver, assim, você conversando com o cliente, tem muitas coisas. Às vezes o cara precisa de uma entrega rápida. Às vezes o cara precisa de um produto específico. Às vezes o cara tem o gosto, independente do preço ou da entrega, mas é o gosto que é o sonho dele, que ele quer aquele tipo de produto. Às vezes o cara só quer uma forma de pagamento, né? E raramente, às vezes, se torna só o preço. Raramente. E aí a nossa habilidade de vendedor, saber identificar a necessidade do cliente para você conduzir, né? Concorda? Educar, né? Não, essa questão de preço, né, que você estava comentando, né, que a gente falou, é uma barreira muito grande dos vendedores, né? Eu, né, passei e passo por isso também, né? Acho que todos os gestores passam por isso, né? Essa questão de preço, eu acredito que ela sempre vai existir, né? Dos vendedores, assim, muitas vezes, né, solicitar que tenha, né, esse desconto. A gente sabe que tem o cliente realmente que, como você falou, tem alguns que realmente, né, querem o preço e pronto, não está preocupado com o restante, né? Mas aí vai da maturidade, né, como você comentou, do vendedor também, de entender que ele não vai ganhar todas as vendas também. E que talvez aquela venda não era para ele também, né? Então, não dizendo que não era para ele, mas assim que muitas vezes não é um perfil de cliente, muitas vezes que, né, que ele... Eu sou muito a favor, assim, que a venda ela tem que ser algo sustentável e algo que seja sempre bom para os dois lados. Né, bom para o cliente e bom para a empresa, para o vendedor, né? Então eu não sou muito a favor assim desse negócio assim da venda só bom para um. Eu acho que isso não funciona assim, né? E eu sei que isso existe, mas eu não concordo assim, sabe? Eu particularmente eu não concordo muito com isso. Mas se esse for o perfil da empresa, se a empresa se identificar como preço, então, né, realmente a empresa vai ter que trabalhar para fornecer esse preço. Ela vai ter que brigar de muitas formas para conseguir esse preço. Mas o que a gente vê, né, muito mais hoje em dia, ainda mais na nossa realidade, né, que é a nossa cidade aqui menor, cidade pequena, esse não é o nosso diferencial e eu particularmente não vejo que um negócio só de preço ele se sustenta, né? Então até
Queria a opinião de vocês em relação a isso, né? Eu acho, não sei se vocês pensam da mesma forma ou não, né? Eu sei que negócios, por exemplo, que nem, né, a gente fala internet, por exemplo, a internet é algo que é muito fácil de você pesquisar, né? Então, por exemplo, você pega um produto, hoje em dia você tira, né, tira foto desse copo aqui e vai te trazer lá todos os sites que vendem esse copo, esse mesmo modelo de copo. Aí, e mesmo assim na internet tem também, né? Tem a reputação do vendedor, Sim. tem a loja que atrasa ou não atrasa a entrega, tem a loja que é confiável, que não é confiável, tem a loja que tem um selo de segurança, que não tem selo de segurança, tem uma que tem um prazo de entrega de 30 dias, outra em 2 dias, né? Então mesmo na internet tem essa diferenciação, né? Hoje em dia, Mercado Livre, né? Você recebe produtos assim com 2, 3 dias aqui, 1 dia às vezes está aqui, então não é só sobre preço, né, que a gente fala. Hoje o varejo em si, as vendas, não é só sobre preço, né? Não sei se vocês compartilham disso ou não. Eu acho que o valor percebido, né, ele é... Até o nosso amigo trouxe um livro aí de gatilhos mentais, né? Legal. Bom esse livro, né? Muito bom. E o que é um gatilho mental, né? Um gatilho mental é um atalho mental. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, mas a gente não consegue fazer com que as pessoas falem assim, eu vou definir que eu sou uma autoridade, né? Eu sou confiável. A partir de agora eu estou falando que eu sou confiável. Você não consegue fazer isso. É as pessoas... não é você quem diz, né? Que vão atribuir a mim que eu sou confiável. Tá? E como que isso acontece? Né? Por isso o processo educativo, né? Por vários pontos de contato que o cliente vai ter comigo, vai ter com a minha empresa, vai ter com o meu vendedor, vai ter com o meu produto, meu serviço, que vai, de fato, atribuir valor para ele me perceber, que é o tal do valor percebido. Tá? Por que tem gente que compra um carro de 1 milhão e acha que está comprando troco de pinga, né? E tem cara que compra lá um carro de 30 mil reais e acha muito caro? Tá? Tem vários fatores. Tem momento de vida do cara, tem o meio que ele vive, o que ele valoriza, né? Então, quando o assunto é preço, né, e eu tenho uma pergunta até pro Eduardo sobre isso, é complexo, porque não é que é complexo, não é tão complexo, né? Mas o que eu quero falar sobre o produto, na verdade, né? Vamos falar assim, banana e banana, né? Se as bananas são iguais, o preço ganha. Sim. Por isso que tem que ter um diferencial, né? Só que eu entendo também que as pessoas, elas têm um fator pessoa, né? Preço, ok. Mas esse aqui é mais caro, mas me entrega amanhã. Então não é preço. É comodidade. Né? Então eu, como vendedor, tenho que ter esse sentimento, tenho que ter esse feeling de captar isso nas entrelinhas, o que de fato o cara valoriza. Porque às vezes ele topa pagar o dobro para receber amanhã. Sim. É que assim, né, Felipe? A gente tem que vender para o cliente, não para mim. Né? E eu acho legal, assim, a experiência. A experiência é legal porque a gente aprende muito. A gente aprende pra caramba. Eu apanhei bastante, assim, nesse mundo de vendas, aprendendo, errando e aprendendo, né? Sendo persistente. Mas eu lembro de, quando eu era vendedor, uma vez eu fui atender uma cliente e daí ela chegou, ela queria um piso, né? E eu já falei, beleza, né? Cheguei e comecei a mostrar, esse daqui tá na promoção. Na época era R$ 9,90. R$ 9,90 esse piso aqui, tal. E ela me falou assim, eu quero o melhor que você tem, porque é pro túmulo da minha mãe. Cara... Não entendeu a necessidade, né? Eu nem perguntei. E você nem escutou ela, né? Nem escutei. Eu já fui lá no que... beleza, tá aqui um na promoção, vamos vender esse da promoção. Né? Mas, cara, eu fiz essa batida forte, fez eu pensar e me reinventar já e raciocinar. Cara, eu tô fazendo totalmente errado, né? Eu tenho que escutar muito mais o cliente para mim ser assertivo. E o que acontece? A gente pergunta muito pouco, né? O vendedor, ele precisa ouvir muito, que muitas vezes você vai perceber que a venda se acontece sozinho. O cliente se compra sozinho, ele compra sozinho. Ele vai falando, ele vai te ajudando, mas você tem que estar atento a ouvir, né? Conduzir ele, né? Tem outro caso que é mais cômico, mas aconteceu comigo, mas também
foi um grande aprendizado. O telefone tocou, né? Isso faz uns 12 anos atrás. E daí eu atendi o telefone e uma mulher falou: oi, tal, quero saber se a composição do cal e do calfino é a mesma. E o que eu fiz na hora? Cara, perguntou de composição, é uma coisa mais técnica, né? Cal, tal, deve ser grande volume. A gente tinha Petrobras na época, tal, né? Eu achei, deve ser alguma coisa assim industrial, eu vou vender pra caramba. Daí e agora, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou já apareceu o dinheirinho na cabeça. Sim, daí eu aqui no telefone, né? Daí eu, putz, onde é que eu vou achar agora isso aqui no telefone, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha, era só o telefone, podia cair a ligação. E eu não achava ali nenhum produto na hora pra ver, não é a mesma, porque assim, o cal fino é para você dar um acabamento e o cal para você fazer a liga na massa. Daí ela respondeu assim: eu sei para que é usado, eu quero saber a composição se é a mesma. E eu, caramba, cara, deve ser especialista no negócio, e agora eu aqui, né? E lá vai eu, um vendedor mais velho, dá um gerente, aqui, me já ajuda vou. nisso e tal. E eu ali, né, cara, deve ser uns 1000 sacos, cara. Daí cheguei lá e tal. Daí, cara, não consegui informação na época ali. Cheguei e falei para ela assim: não é a mesma, não sei te dizer os componentes aqui, mas não é. Mas o que você precisa? O que você vai fazer? Daí ela: não, é que assim, ó, eu tenho meio saco de cal fino aqui em casa e eu quero fazer uns tijolinhos de abóbora, eu quero saber se eu posso usar. Falei, cara, Pra quem não sabe, tijolinho é um doce, né? De abóbora, né? Mais quadradinho, ele dá uma curada e tal. Então, veja, cara, eu fiquei sofrendo, afoito, um tempão ali, cheio de expectativa pelo quê? Por não perguntar, né? Mas é um aprendizado, cara, não deixa de ser um aprendizado muito bom. Eu acho que daí isso me deu um gatilho aqui, né? Cara, vender é muito simples. Sim. É você conversar com as pessoas e, se for o caso, dependendo da pessoa, você vai direto ao ponto. Como que eu posso te ajudar? O que você precisa? Não essa como que eu posso te ajudar, chato, né? Do varejo, né? Às vezes, né? Mas é você buscar chegar no cerne para você não perder tempo. Você pode até ser honesto, né? Eu que vendo produto complexo, às vezes ticket muito, muito alto, né? Cara, mano, para a gente não perder o tempo, qual que é o teu objetivo, bicho? Né? Porque, assim, a gente vai ficar 1 hora aqui, que seja para valer a pena, né? Sim. Saber fechar um negócio também, né? Muitas vezes, porque muitas vezes se fala, às vezes escuta e aí... então tá bom, se precisar eu te procuro, eu vou ver e te aviso, E fica nessa, né? Então... Eu acho que isso que o Ramon falou é bem importante também, porque não adianta você ser um bom apresentador, né? Você conseguir educar, mas na hora do vamos ver, que é o pedir a venda, né? Você afrouxar. Né? Porque o vendedor... o falador, né? O falador que o pessoal fala, esse cara fala pra caramba, né? Daí normalmente você fala assim, esse aqui é um bom vendedor. Cara, via de regra não. Via de regra não. Esse cara tem dificuldade de fazer fechamento. Porque ele quer ser aceito, né? Sim. O influente, né? Alto, né? Que é uma pessoa que fala muito pra caramba, extrovertido. Ele quer ser aceito. Então, na hora de, vamos aí, cara, passa o cartão aqui. Tem aquela... Posso entregar amanhã? Né? Faz a pergunta de fechamento, ele tem dificuldade. Porque ele tem medo de ser rejeitado. Né? Daí a gente, como gestor, a gente tem que entender o cara e conduzir o cara a melhorar isso. Né? Eu tinha um amigo que trabalhava comigo na venda e era bem isso daí. Cara, enquanto a gente tava lá doido lá, atendia já ia e tal, e próximo, e ele lá com o mesmo cliente. Ele não deixava o cara embora. Ele atendia, ficava o dia inteiro ele resolvia, ele pegava o cara, ele ia até no caixa, mas o cara às vezes já pagava ali, e entrando cliente, e ele lá, e o teu cachorro, e como é que tá a tua família, e um dia a gente tem que marcar um churrasco, e um dia a gente marca um cafezinho, e não sei o que, e o tempo vai chover, e ele demorava, ele queria agradar tanto, que ele baixava muito o atendimento em números de clientes, né? Tem que saber a hora de você também sair de cena e ir pro próximo, fazer o que tem que ser feito, né? E falando muito dos gatilhos e tal, quero até mostrar
esse livro aqui, que é uma indicação. Aqui, né? Uhum. É um dos livros, eu leio bastante, eu gosto de ler muito e vejo muitos vídeos. Eu acredito que para um bom vendedor, ou qualquer profissão, a gente tem que sempre estar estudando, inovando, aprendendo. Não existe aquele que sabe tudo, não existe experiência que o cara não pode aprender mais alguma coisa, porque as coisas vão se tornando obsoletas. Às vezes o cara que era muito bom lá nos anos 2000 em vendas, hoje ele não consegue. Tem as redes sociais que estão inseridas, o cara tem que saber lidar com isso. O cara que vendia muito bem lá por telefone, agora tem que fazer vídeo. Tem que estar nas redes sociais. Então a gente tem que estar sempre se reinventando. E eu quero deixar esse livro aqui, Gatilhos Mentais, de Gustavo Ferreira. É um livro bem curtinho, mas o que eu gostei dele? Ele é muito prático, muito prático. Tem muitos livros que a gente lê, que você vai lá na página 150, o cara te dá um pouquinho do que ele quer dizer. E esse daqui já no primeiro capítulo ele vai te dando muitas dicas para você fazer assim no teu próprio negócio, em qualquer área. Tem, cara, no mínimo aqui acho que uns 30 gatilhos que você pode estar usando assim, e um dos principais é o fechamento, né? Para você ter essa coragem de você pegar e conduzir a venda até o final. Bacana? Muito bem, muito bem. Show. E para você, Eduardo, assim, o que você acha que os empresários, assim, de varejo principalmente, qual que é os erros mais frequentes que eles cometem, assim? Cara, para falar de erro, assim, é que todo negócio, né, vai ter suas dificuldades. Cada um vai ter as dificuldades, né, maiores, mas uma delas talvez é negligenciar o conhecimento, o aprendizado. Tem muita gente que é cético, que não acredita em coisas assim, não estuda, não faz nada para se aprimorar, e ele vai ver o resultado indo por água abaixo a longo prazo. Eu sempre falo que muitas empresas, elas não quebram no zero. Ela quebra quando ela está lá embaixo, lá no negativão, no menos. E muitas vezes o orgulho da pessoa, o ego, não deixa ela aprender coisas novas, está estudando, está investindo, né? Investindo em conhecimento, em técnicas, em tendências do mercado, em ver que isso é uma onda global e a gente tem que surfar, né? Isso me lembrou de uma história. Eu trabalho com energia solar, mas eu participei de um treinamento uma vez, e aí uma determinada empresa lá que eles, por exemplo, né, vamos tomar como exemplo assim, toda empresa, né, digamos que a empresa abre às 8 horas da manhã, né, das 8 às 18 da tarde, né, então trabalha das 8 às 18. E essa empresa era uma empresa que era mais voltada, assim, não tinha um atendimento ao público propriamente dito, assim, né, que não tem o fluxo de pessoas, né, numa loja, era mais um escritório, assim, mas tinha bastante gente nessa operação, mas eles também trabalhavam das 8 às 18 horas todo dia. E aí a gente participou lá desse treinamento, a gente chegava na empresa e chegava nessa empresa, você via lá perto deles, chegava lá 8h15 na empresa e não tinha ninguém nos seus postos de trabalho. Ninguém. Tava, mas começava a empresa às 8 horas da manhã. E isso foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E daí alguém lá perguntou no dia, falou, mas vocês não começam a trabalhar às 8 horas da manhã, né? Né? Todo dia, ele, não, é que a gente participa, a gente faz treinamento, né? A gente tem treinamento, acompanhamento e tal. Ele, mas é o terceiro dia que eu tô vindo aqui, né? E treinamento todo dia. Daí o cara, sim, a gente treina todo dia das 8 às 10 da manhã. Todo dia tem treinamento das 8 às 10 da manhã e a nossa operação começa às 10 da manhã. E o cara, mas né, como assim? Ele falou, eu lembro que o cara falou, você, né, você tem essa tua operação ali, claro, né, das 8 às 18 normalmente, mas se eu te falasse que o teu concorrente, por exemplo, treina toda a equipe, né? Eles têm treinamento diário de toda a equipe, seja de venda, seja específico para cada uma. Lá eu não lembro como que era que eles faziam, se era toda a equipe lá, não lembro certo como que era, mas era todo dia, tinha esse treinamento. Eu falou, você não ia ficar assustado,
de saber que o teu concorrente tá Golias. todo dia treinando 2 horas por dia, treinamento e depois, alinhamento, planejamento, treinando, e dali para frente todo mundo sai com sangue no olho e com objetivo para fazer e coisa para fazer. Você não ia ficar assustado e você não ia, né? Sim. Vendo que e assim a gente tem uma mentalidade, fala a gente, né? Me incluo também, porque tem essa mentalidade que às vezes é difícil de parar. A gente também falava isso, né, no programa anterior, que muitas vezes o empresário em si, o gestor, é difícil de parar para fazer essa análise, seja nas vendas, seja onde for, né? Então, simplesmente a gente vai fazendo e não consegue parar para ver, para analisar se o vendedor deixa, como você falou, deixa para acompanhar a venda lá no dia 25, né? Passa a meta no dia 1 e vai ver lá no dia 25 que o vendedor não chegou nem em 10% do que ele precisava vender, e aí já não tem muito mais o que fazer. E agora faz o quê, né? Então a gente negligencia muito dessas partes, né? Desse acompanhamento, do treinamento em si, né? Poxa, tipo, a gente sabe que tem, né? O varejo em si, com a loja com atendimento físico, você tem que ter o atendimento ali, né? Mas a gente tem, se a gente parar para pensar, é que volta, né, no desafio que a gente falava também, né? De você de mudar essa mentalidade e você ter a percepção de parar muitas vezes assim e fazer um pouco diferente do que você está fazendo, né? Quando a gente para analisar, quando a gente para ver, a gente tem muitas possibilidades de fazer coisas diferentes para melhorar, e que se a gente não para, a gente não percebe, né? A gente só vai fazendo e nessa não tem muita noção, né, do que você vai fazendo, e o futuro é meio incerto, né? Você não para analisar, você não para ver se está certo, se está errado, se não está. Então só vai, né? E na venda não é diferente disso, né? E também, Ramon, hoje a gente começou a conversar, a gente tava falando lá de alguns programas no YouTube e tal, né? Sobre ver coisas produtivas, prósperas. E hoje a gente falou do propósito, né? E eu chamo também a atenção, né, para quem trabalha com vendas, para os vendedores, assim, qual é o teu propósito? Por que você está fazendo isso? O que está te levando a ter escolhido essa profissão? Será que você caiu de paraquedas ali e nem sabe o que está fazendo, né? Porque quando você identifica o teu propósito e o porquê das coisas, tudo vai melhor, porque você não precisa mais ser uma pessoa só conduzida por outras. Quando você identifica o teu propósito, você realmente tira aquela como diz, o arreio do cavalo que te deixa aqui, né, só indo para frente, só obedecendo regras ali, e você abre a tua mente e você começa a fazer por você mesmo, seja na tua própria empresa ou você trabalhar no CLT, porque você é a tua própria empresa, né? Eu converso com muita gente que assim, qual que é o teu propósito? Porque que te faz aí você atingir teus objetivos, tua venda, tuas metas, ou você vir para o teu trabalho? A pessoa dá uma olhada para cima assim, comprar um carro novo, ou comprar uma casa, ou sei lá, viajar. Mas é uma coisa assim que ele inventou na hora ali. Dá para ver que o cara não tem um propósito mesmo de vida, né? E o que é o propósito? É uma coisa bem difícil de você pegar e identificar. E quando você consegue ter isso assim, por exemplo, quero dar um exemplo. Você vai estar lá gravando um vídeo lá no Instagram. E daí, mas eu tenho vergonha. Daí o que é a vergonha do cara? O cara vai colocar lá o celular na frente e daí ele vai começar a ver lá um amigo tirando um sarro, ou ele dá uma gaguejada e alguém fazendo uma chacota, alguma coisa ali fazendo um bullying, ou ele não se sentindo assim merecedor de estar fazendo aquilo. E o que o propósito faz com isso? Que eu aprendi. Esquece tudo isso, cara, apaga, vira né? fumaça. Vira fumaça. Você é muito mais forte do que qualquer coisa que te prende. E é isso, propósito, que é o teu combustível para você levantar mais cedo,
para você cuidar da tua saúde, para você cuidar da tua família, para você ser um melhor profissional, para você mexer com o teu intelecto, para você aprender coisas novas, para você superar os teus hábitos ruins, colocar hábitos bons, né? Por que é tão difícil às vezes a pessoa, às vezes, parar de beber, né? Cara, ele não está com um propósito tão forte que isso se sobressai. Então, cara, reflita, veja conteúdo sobre propósito e tira um tempo assim para você identificar por que eu estou levantando hoje, o que eu vou fazer para mim chegar nisso. O que você acha, Felipão? Profundo. Quando entra na filosofia, eu gosto, né? Mas, cara, o propósito, ele anestesia os nãos do presente, né? Então, você tem um sentido no futuro para suportar o presente, né? Meio que é nessa linha, assim, né? Só que o maior desafio para o vendedor, tem várias coisas, né? Mas eu vejo que ele não sabe o que ele quer fazer da vida dele, né? Ainda tem muito vendedor que, arranja um empreguinho pro meu filho lá, né? Pode ser vendas, né? Que é como se fosse a pior profissão do mundo, né? Cara... E que as pessoas, eu até só fazendo um parênteses nisso, e que assim, as vendas, eu vejo que hoje é uma das profissões, assim, que você, até financeiramente eu vejo, assim, uma das mais rentáveis. É uma das mais rentáveis. É uma das mais rentáveis. Gosto do Caio Carneiro, que ele fala, né, que é a profissão que mais flerta com o empreendedorismo, né? Porque tem várias questões do empreendedorismo que o vendedor tem que ter. Ele tem que ter proatividade, ele tem que ir para cima, ele tem que buscar o que é dele. Ele tem variável, né? O variável, ele consegue... Quanto mais ele produz, mais receita ele ganha, né? Então, bom, vamos lá, né? E a rotina, né? Que é muito fácil. A operação de vendas, na minha percepção, são coisas simples que precisam ser feitas, mas que exigem disciplina. Né? Se você não conheceu gente nova... Qual que é eu gosto dessa analogia, né? Pensar que eu, vendedor, que eu sou a empresa vendedor, né? E o que um vendedor produz? Vamos pensar que eu sou uma indústria, né? E a minha indústria é vendedor. Tá? O vendedor, ele produz vendas. Sim, show. Beleza? É o Vamos lá, né? produto dele. Qual que é a matéria-prima do vendedor? Conhecimento? Mais além, né? É uma das coisas. Conhecimento é uma das coisas. É como se fosse a química, né? Para misturar. A matéria-prima do vendedor é leads. É contatos. Então, se eu não estou conhecendo pessoas novas o tempo todo, não estou nas redes sociais aumentando, o que a gente fala, o topo de funil, né? O topo de funil, a minha indústria vendedor vai faltar matéria-prima. Sim. E quando falta matéria-prima, eu não consigo entregar vendas. Né? Então, se eu focar em conhecer pessoas novas, me relacionar, estar em lugares diferentes, me conectando, utilizando estratégias de conhecer pessoas novas, né? E como a técnica de indicação, né? Enfim, eu foco a minha energia nisso e converter, né? E quando você não é empresário, está mais só como vendedor, fala assim no sentido que a tua obrigação é vender. É diferente como um empresário, que às vezes ele tem que vender e ele tem que entregar, né? Às vezes tem uma operação, quando você está numa operação de vendas, às vezes tem já uma outra operação que vai fazer a entrega. Sim. Então você não precisa se preocupar com a entrega, você só foca em vender, né? Então, fazer um bom trabalho, né? Preciso conhecer pessoas novas, preciso me relacionar bem e preciso ofertar, né? Porque daí aqui eu domino, né? Eu domino. Mas eu não domino se o Eduardo vai falar sim ou não. Isso não está no meu controle. Eu só foco naquilo que está no meu controle, que é gerar pessoas novas, trazer gente para a loja, fazer café, tomar café, né? Tem empresário que odeia tomar café com outros empresários. Cara, isso é... E aí que entra aquilo que a gente começou a falar. Porque assim, você vai estar disposto a fazer isso? Porque você vai ter um investimento para isso, que é o quê? O teu tempo. Energia. Né? Teu tempo, energia... Né? Você vai parar de assistir a tua Netflix à noite todos os dias, né? Para você trocar por 2 vezes na semana para você ir em lugares diferentes, participar de um curso, participar da sociedade, sei lá, na Câmara dos Vereadores, na associação comercial, em algum jantar, em algum grupo de pessoas novas, né? Um futebol, sei lá. Aí que está
o que você está disposto a fazer. E isso vai se refletir nos seus resultados. Isso vai refletir. Muita gente pergunta também, às vezes a pessoa me liga, né? Eduardo, como é que está com esses resultados, tal, que legal. Eu vejo tal que está bastante movimentado a loja, está vendendo bem. E assim, como é que eu posso te dizer? Eu não fico assustado com isso, porque não é algo que eu abri uma caixa de surpresa e, nossa, eu tô com uma sorte, caramba, tá muito legal. A pior coisa é você tá dando certo e não saber por quê, né? A gente... Pois é, porque a gente constrói isso. Exatamente, né? É um conjunto de hábitos, né? Eu tô plantando todos os dias para isso acontecer, então é natural. Eu não me preocupo mais tanto assim com meta, porque assim, eu já sei que eu vou atingir. Né? Vou atingir, porque eu estou plantando todos os dias aí para isso acontecer. Né? Eu falo isso para o vendedor, né? Como pessoa. Cara, eu tenho um objetivo e eu vou conseguir. Eu já acredito em mim mesmo. Né? E eu estou fazendo todos os dias para que isso aconteça. E daí você vai parar de abrir uma caixinha de surpresa para ver, nossa, preciso só um isso milagre, que eu ganhei essa mês aí, né? É o que você plantou, cara. É o que você merece. Né? É o que você merece. A palavra é essa. E aí é que está um dos grandes detalhes assim da parte das vendas, né? E gerar volume, né? Gerar volume. E o que eu acho legal assim, né, da parte da venda também, é você aprender a lidar com muitas frustrações. A gente começou falando, mas o que acontece? A gente ganha muito não. E às vezes a gente ganha muito não de pessoa que você não espera que você vai ganhar um não. Que é natural, porque cara, por mais que você seja o meu melhor amigo. Porque são pessoas, né? Pessoas, cara, meu melhor amigo de infância e tal. E daí você, sei lá, vamos puxar ali ainda que seja para o material de construção ali. E daí você está construindo a tua casa. E você, sei lá, foi lá em Curitiba e gostou de um piso lá. E tua mulher se encantou e você comprou lá. Cara, se eu levo isso pro pessoal, eu vou perder a amizade agora com o cara? Vou ficar frustrado? Então agora fiquei estressado por causa disso e eu vou lá na cozinha e também não quero ver mais ninguém e quero ficar aqui sozinho. E daí vai entrando outros clientes e você não vai estar lá para atender. Então quando você se frustra e se isola, se estressa, você perde o dobro. Porque daí você já não está mais ali preparado para as outras coisas que tá vindo. E mesmo se o cliente chegar ali para você atender, você vai transmitir isso para ele de qualquer forma, né? Porque é a venda da emoção e é difícil você reprimir uma emoção. Sim. Né? Não tem mais aquele negócio que falava, antigamente se falava, né? Os problemas de casa ficam em casa, né? Na empresa aqui não tem problema, né? Como se o cara chega assim, vou tirar aqui o Eduardo pessoal, pôr esse prego aqui e vou pegar o profissional e agora vou entrar. Não existe, né? Hoje ainda eu vi de manhã, até eu vim caminhando aqui hoje, né, pro podcast, e eu tava escutando outro podcast lá do Ciro Bottini. E ele fez uma indicação de um filme, chama Ruptura. Acho que é uma série. E ele contando que essa série realmente é sobre isso. Você tem a pessoa pessoal, quando você entra no elevador, suas memórias assim se apagam, você não lembra nada de quem você é, o pessoal, e você se torna o profissional. E daí você retorna do outro dia e você só tem memória do profissional. E é bem sobre essa balança, você saber equilibrar isso, né? As tuas emoções, não levar as coisas assim pro teu coração. E eu também posso falar um pouquinho, né? Eu sou cristão e eu penso muito assim, quando eu era vendedor, uma das coisas para mim não me frustrar, eu tinha uma fé que assim, o que é para ser meu, Deus não vai tirar. Então o que é para dar certo, ele vai acontecer. Vai acontecer. E daí, cara, você elimina um monte de bobaginha, sabe? Sempre falo para os vendedores, cara, não seja um pombo que fica correndo assim atrás de migalhas. O que é para ser teu vai ser bom, vai ser suculento, você vai se satisfazer. Então, esquece vendinha que você perdeu por uma bobagem, porque o cara comprou no concorrente, aí você não vai mais, vai bloquear o cara, tal.
Então é sobre isso, né? Você saber lidar com as emoções. E é muito doido isso dele, né? Agora eu vou soltar uma pedrada aqui, né? Show. Eu acredito assim, eu sou um cara muito racional, mas tenho estudado muito e busco estudar cada vez mais a questão de não ser tão racional. Somos dois. Porque, cara, vender é um negócio doido. Quantas vezes eu saí de casa falando assim, ó, eu vou lá buscar o contrato só, porque eu já vendi. Eu pensei, senti, né, e foi lá e aconteceu. Né? E quantas vezes não saí com a mesma emoção, com o mesmo sentimento e a coisa não aconteceu. Só cumpriu o script? Só fui lá, né? Então, o que rola na minha percepção, né? Quando o assunto é vendas, é um negócio... Transcende, assim, um negócio meio doido, assim, né? E daí entra naquilo que você precisa ajudar o cliente, não... Você tá ali para ajudar ele, não para se ajudar. Né? Porque a gente está 5% consciente e 95% inconsciente. Nosso cérebro, né? Recebe as sinapses, os sinais do mundo. Então, se eu entro no ambiente, né, como comprador, e o vendedor vem com uma carga de energia de preciso vender, cifra, né? Se enxerga cifra, o subconsciente daquela pessoa, ela percebe. Ela não consegue bater o olho e falar assim, nossa, não vou comprar esse cara porque ele está desesperado. Alguns conseguem perceber isso. Mas a maioria vai pro inconsciente e fala assim, cara, não sei, não tô afim de comprar esse cara. É um negócio assim, meio tipo... Não santo consigo não bateu explicar. Hoje. O santo não bateu, o tal do santo não bateu. Né? Então, quando você lida com isso e começa a acreditar no ambiente, cara, tem para todo mundo, né? O mundo não é ruim, o mundo não tá acabando, o dinheiro continua aí. Ah, mas tá mais escasso? Não. O dinheiro só não tá indo para os mesmos lugares que ele estava indo. Mas o dinheiro continua aí. O dinheiro não sumiu? Sim. O dinheiro não sumiu. Só que pode ser que o teu produto deixou de ser relevante. Ou você não está conseguindo fazer as pessoas perceber o valor do teu produto. Né? Mas o dinheiro não some. O dinheiro não some. Ele só vai para outros lugares. O fluxo do dinheiro. Então eu tenho que conhecer isso daí, saber isso daí. Eu estou falando um âmbito bem filosófico da coisa aqui. Não, mas é legal. realidade. É a realidade da coisa. E assim, né, Felipe? Eu acredito muito que a venda, ela não se torna uma venda só no momento que você passa lá no caixa. Eu acho que vai muito mais além disso, né? Vamos citar exemplos aí. O cara chega lá, né? Comprar lá, sei lá, com o Ramon lá. Daí o Ramon vende solar. Tá. Daí o cara chega lá, viu? Eu quero comprar fio aqui, sei lá, né? Cara, o problema é do cara, eu não tenho esse produto, você vai lá, não temos. Então tá, o cara tipo vira as costas, sai. Como que foi esse atendimento? Será que você não podia ter aproveitado ali? Cara, a gente não trabalha com esse produto, mas eu tenho um amigo que trabalha com isso, tal. Posso até te dar uma indicada. Vai lá, às vezes a gente tem um desconto lá, fala lá que você me conhece, tal. Você dá um caminho ali pro cara. Já cansei de fazer vendas assim, de criar um caminho para a pessoa para facilitar, né? Aqui na cidade vem muita gente de fora, né? Graças a Deus, assim, São Mateus é uma cidade muito próspera e vem pessoas de Paulo Frontin, Antônio Olinto, de São João do Triunfo, de Malé, Rio Azul, e às vezes as pessoas não conhecem o nosso comércio como um todo, né? E acaba que vai procurando indicações ali e você dá isso, o cara fica totalmente satisfeito. Ele vai lembrar de você. Quando chegar no teu produto, ele falar, cara, aquele cara é muito gente boa, ele me ajudou naquele dia, tal, né? Mas o que já às vezes a gente faz? O problema é do cara, esse daqui eu não trabalho, esse aqui eu não tenho. O cara vira as costas e aquilo ficou no 0 a 0, né? Esse negócio eu vejo que acontecia muito, né? De você, às vezes você não tem o produto, às vezes até em outra empresa que trabalha com os mesmos produtos que você, às vezes ele tem, né?
tem muito essa barreira, né, de você indicar o outro ali, falou, putz, mas aí eu vou mandar para lá mas ele vai parar lá de uma forma ou de outra, se, né, se o teu concorrente, digamos assim, ele vai acabar lá, só que ele vai sofrer mais para chegar, ele vai ter que procurar para outro, vai ter que ir em outro lugar, vai ter que pedir para as pessoas, ele vai chegar lá se só o teu concorrente, por exemplo, tem um produto, né, ele vai ter que ir lá de uma forma ou de outra. Então, se você facilita esse caminho, se você ajuda, com certeza ele vai reconhecer isso, né? Ele vai entender que você, né? Que, enfim, deixa a porta aberta. Né? E o ato de servir mesmo, né? Cara, porra, eu tô no mundo aqui pra ser uma mão amiga e não um tropeço, né? Pois é. Então, se eu puder, de qualquer forma, mesmo que eu não vai ganhar nada, e de fato, na verdade, não é que não vai ganhar nada, você não vai ganhar nada. Aqui, talvez, né? Mas nesse momentinho agora. Nesse momento, agora, no aqui agora. Mas quantas vezes, né? Você planta, uma hora você vai colher, né? Tem um dos meus mentores que ele fala uma coisa aí, muito sobre vendas, que se você semear deserto, você vai colher deserto. Não tem como você semear uma coisa produtiva e colher uma coisa improdutiva. Mas o contrário é verdade, né? E a colheita você não domina, né? Que nem eu falei, o sim ou não do cliente não está no teu controle. Mas você plantar, você colher, você regar, você conduzir aquele cliente de uma forma que de fato você está servindo, né? Você está se doando, porque as pessoas percebem, né? Você está gerando um desejo, interesse, você está me ajudando porque as pessoas percebem, Isso que e é tão óbvio isso, né? Sim. Isso que você comentou de não controlar, né, o sim ou não do cliente, eu acho que isso é válido também em questão de, inclusive até de metas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de metas de valor, por exemplo, né? É difícil você controlar, assim, como você falou, não pode controlar o sim ou não do cliente porque isso é decisão dele, né? Mas você pode controlar, por exemplo, o número de atendimentos do teu vendedor, você pode controlar a qualidade de atendimento, a frequência dos atendimentos, treinar ele, né? O ticket médio. Né? Então, se ele estiver cumprindo essas etapas e de forma satisfatória, né? E ele não atingir talvez o valor lá de meta, né? Talvez tenha algo ali no meio do caminho que nem você falou aqui, né? O cliente lá pode ser que simplesmente ele não queria, não era o momento dele e não foi. O que você controla é a forma como o vendedor, né? E essas, né? Os meios que ele atende o cliente, a frequência, enfim. Então, eu acho que a gente tem que pensar muitas vezes também, não basta chegar lá, né, no teu vendedor e falar, eu quero que esse mês você venda 100 mil, tá? Mas, tipo, e aí? O que você está fornecendo para ele? Você dá as ferramentas corretas, você está, né, você tá fazendo acompanhamento, você está trilhando, né, essa jornada junto com ele para que ele chegue nisso, ou simplesmente, né, vou chegar lá no final do mês e eu quero isso pronto, né? Então, eu acho que a gente tem que controlar mais as variáveis que a gente pode, né, que a gente tem acesso a elas, que a gente pode controlar e não somente... Focar no hoje, né? Focar no presente, né? Quer dar uma dica aí, né? Dica, por favor. Caneta Bic. A dica de despedida aqui também, né? Já tá no fim? Uma horinha já. Olha aí, então vamos dar essa dicasinha aí. Dica da caneta Bic, que todo mundo fala, né? E sobre fazer o básico, né? O básico bem feito. Isso é muito verdade, né? E é muito importantíssimo. Você começa onde está e realmente... Eu vejo muita gente assim que tenta inventar muita coisa. Que nem às vezes o cara tem um fluxo bom na loja, mas ele não dá aquela atenção para as pessoas que estão entrando e ele está desesperado ali nas redes sociais fazendo um monte de coisa para trazer mais cliente, tipo... E já tá cheio. É aquela dinâmica da fruta baixa, né? Você já ouviu dessa da fruta baixa? As mais baixas. Você tá lá, você tem lá uma árvore de laranja e a laranja tá aqui na tua mão. Mas o que você quer? Você quer pegar uma escada, pegar uma vara, você quer pegar aquela que está lá em cima, lá. Porque você tem a ilusão que talvez aquela seja mais gostosa. E você gasta um tremendo de um esforço. Se ocupa, né? Mas ela estava aqui, na tua mão, né? Daí o cara tá lá, cheio de cliente, os caras estão entrando, a turma estão no celular, fazendo vídeo, fazendo aquilo e chamando cliente e não está atendendo, cara. Então, assim, realmente, faz o básico, olha onde você está, quem que é o teu cliente,
Será que estou fazendo pelo certo para o meu público, para o meu negócio, né? Será que eu estou mirando na minha persona? Né? Isso aí. Muito bom. Excelente, né? Acho que aprendi bastante hoje. Com todos, né? Eu acho que a gente falava também que essas conversas nossas aqui né, a gente quer transmitir essas informações, né? Enfim, para os associados, para as empresas que nos assistem, mas nós, consequentemente, cada conversa nossa aqui, a gente é uma evolução também, né? Com certeza. Isso. Muito obrigado, Eduardo, pela tua participação, por ter se disponibilizado de vir aqui. Agradecer também pela tua participação na nossa entidade, lá na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Né? Então, eu acho que essa dedicação voluntária, né, lá na nossa entidade, então eu queria agradecer você publicamente né, por nos ajudar, você, o Felipe também. Obrigado, grato. Tá, faz parte lá e, né, enfim, parabenizar pelo teu trabalho, né, pela pessoa que você, né, se desenvolve, a gente sabe disso. Né, gosto muito particularmente de conversar com você também, pra você não ficar triste, né? Não você falou essa, não. Legal. Já ia chorar embaixo da mesa. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado. Agradeço o convite, né? Agradeço aí o Ramon, né? Todos os nossos associados lá também, lá da associação, né? Agradeço aí os clientes lá da loja, toda a equipe, falamos sobre vendas, né? Um abração lá para minha equipe de vendas lá. E o Felipe também, pela estrutura, né? Aqui da B12, né? Que também tá aí só decolando na cidade, né? E é isso aí, gente. Show. Muito bom. Obrigado e até a próxima semana, então, né? Isso aí. Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima.